Então, por favor, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que trouxe o pastor Arlen Mafra para estar conosco hoje. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Graça e paz, ou paz do Senhor, ou paz seja convosco. Se for a paz que Jesus deixou, qualquer uma serve, né? É essa para a gente mesmo. Que ela seja abundante na tua vida e transborde para a tua casa, para os lugares onde você entra, onde você sai, para o caminho que Deus te coloca todos os dias. Queridos, eu me sinto de casa. Já é a quarta vez que eu estou com a família da Igreja Cristã, né? Na Igreja Viana, aqui por extensão com vocês. Muito feliz de conhecer esse pedaço da minha família, né? A gente é da Convenção Batista Brasileira e praticamente a gente só vai nas nossas igrejas, né, da Convenção. São muitas igrejas pelo Brasil, acho, se não me engano agora são 16 mil igrejas. Isso. Então a gente fica muito feliz quando Deus nos leva assim a uma outra comunidade, um outro pedaço da família da gente, para a gente conhecer, né? Eu estou com a minha esposa, Laila, nós estamos juntos há 35 anos, né? Quem estava no Café com Deus acompanhou o meu testemunho que eu dei. Nós ficamos divorciados quase 8 anos, qualquer área da minha vida, eu fui. Meu filho costuma dizer isso: pai, você foi reconectado assim, todas as áreas da sua vida, tudo foi desconectado. Eu não tinha ideia quando eu conheci drogas na minha vida, desde a minha adolescência, eu não tinha ideia o quanto isso ia custar para um filho meu, para uma filha minha, o quanto isso ia custar de sofrimento para uma amada, para uma esposa, o quanto isso ia minar e sabotar uma história de paixão, de amor, né? O quanto isso ia comprometer e sabotar uma carreira, né? Uma carreira empresarial, como no início do nosso casamento, a gente voando alto, assim, o quanto isso ia fazer uma mãe sofrer, né? Meu pai, ele morreu de câncer, ele não viu a minha transformação, mas ele se entregou, foi no auge assim dos meus problemas e ele não teve nem força para ficar lutando muito com aquilo, né? Então são marcas que a gente carrega. Às vezes eu falo para os meninos na igreja, tem gente que chega para mim, principalmente os adolescentes, né? A gente está trocando ideia, e eles dizem assim: nossa, mas seu testemunho, eu digo, eu daria tudo para ter sua vida, para ter a sua história. Essa é a história, você é o cara, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para os meninos não ficarem, quer dizer que só conta história bonita, só conta quem fez coisa errada. Falei, porque você não sabe as marcas que eu carrego, as marcas que os nossos filhos carregam, que a nossa família carrega, né? Mas hoje elas servem para o reino de Deus, né? São marcas socorridas, são marcas com anestesia do socorro do Papai Celestial, né? Da presença de Deus nas nossas vidas. Irmãos, depois de quase 8 anos de divórcio, esse estrago que a cocaína, que a droga fez, Deus, nunca mais nos encontramos, eu e Laila, né? Nunca mais nos vimos. E por obra de milagre, mesmo milagre de Deus, assim, isso foi reconectado. Nos encontramos dentro de um processo de restauração muito difícil. De verdade, eu olhava no nosso segundo encontro, reencontro, né? Foi num restaurante em São Paulo, assim, um restaurantezinho simples ali no centro. Eu estava internado num projeto missionário da PIB de São Paulo e ela pegou um guardanapo, ela disse: você quer casar comigo? Ela me pediu casamento 2 vezes, pediu a primeira vez, pediu a segunda vez. E a Laila é prática, né? A Laila ela é pragmática com as coisas. Segunda vez: você quer casar de novo comigo? Então pegou um guardanapo e disse: escreve aí. Ela tem esse guardanapo guardado até hoje. O dia que eu precisar, eu vou rifar esse guardanapo, fazer uma rifa dele. Eu não ligo, ela escreve aí, eu, Arlen Azevedo Mafra, prometo nunca mais fazia a Laila sofrer. Assinei na brincadeira aquele guardanapo, né? E como Deus tomou aquilo, né, e disse: eu vou ajudar você a cumprir isso, porque os seus primeiros contratos de altar você rasgou completamente, rasgou junto com aqueles papéis, você rasgou o coração dela, você rasgou a história dela, você rasgou a esperança, a perspectiva que ela tinha só de ser mãe, de ser esposa, de ser bem-sucedida na sua vida, né? E isso é promessa de Deus, né? Vida abundante. É isso, vida abundante. A promessa de Deus é essa para a gente, né? Nós temos problemas, sofrimentos, mas isso é pontual. A vida é abundante, né? Não é o contrário. E
E Deus nos restaurou, nos trouxe de novo ao game, ao jogo da paixão, completamente. Nós vivemos os melhores anos das nossas vidas, e a gente olha para tudo isso e vê uma solda muito perfeita de Deus, vê uma reconexão muito perfeita. A gente não trata mais desses assuntos, né? E também os nossos filhos, né? A restauração do meu relacionamento com os meus filhos é algo assim. Eu costumo dizer, as pessoas ficam muito impressionadas com a forma que Deus me libertou, me tirou de dentro da Cracolândia depois de quase 8 anos, das ruas de São Paulo. Eu morava na porta da PIB, eu contei no Café com Deus, na porta da PIB. A porta, o pastor Paulo passava, né? Já era ele, o pastor Paulo está com 18 anos lá. O pastor Paulo passava assim, ele me via, as pessoas da igreja me viam jogado lá na calçada, lá na lateral, né? Doente, todo sujo, imundo, fedido, todo maltrapilho. E esse mesmo desenho que vocês veem pelas ruas, né, que não é novidade. E me tornou um pastor desde que Jesus me restaurou, que eu entreguei a minha vida para Jesus. Sempre fui dali, fiz parte daquela família, daquela igreja, né? Saí da calçada para dentro da igreja. Aí eu morei no 6º andar da igreja durante alguns meses, eu não tinha onde ficar, né? Estava tudo sendo reconectado até então, né? Fui internado num projeto da igreja, depois se tornou o projeto Cristolândia, que não é um projeto batista brasileiro, é um projeto hoje de toda a comunidade, toda a sociedade, né? A igreja católica é uma das que mais ajudam esse projeto ali no centro de São Paulo, né? O padre é apaixonado por esse projeto. As outras comunidades, as outras igrejas, hoje somos 45 unidades no Brasil inteiro. Nesse momento que a gente está conversando, tem mais ou menos umas 4.000 pessoas internadas, tiradas das Cracolândias. E a Cristolândia tem uma característica muito interessante. Ela está dentro das Cracolândias e não tem que ter nada para entrar, nada, ninguém precisa levar. Tem gente que liga para mim, pastor, como eu faço para arrumar uma internação lá? Pois não, irmão? Sim. Sim. Está na Alameda Dino Bueno, ali no centro, bem de frente ao Liceu Coração de Jesus ali. É a região da Cracolândia, que agora mudou, né? A Cracolândia saiu um pouco dali, mas eles vão sempre para lá tomar banho, é ali que eles internam. Gente, pessoas ligam para mim e dizem, pastor, dá para arrumar uma vaga para uma pessoa que eu conheço? Eu digo, é melhor ele ir direto lá, só com a roupa do corpo, e bater na porta, não precisa nem bater na porta, já fica aberto. Ele entra e ele vai ser internado, do que alguém indicar, porque não foi feito, não tem um centavo de governo ali, de Estado, de nada, são as igrejas que sustentam aquilo ali, então não paga nada, absolutamente nada. E me tornar um pastor daquela igreja, fui missionário da igreja por um tempo, depois da minha ordenação, o pastor me convidou, eu estava pastoreando lá perto de Belém, numa cidade chamada Castanhal, ele diz, Arlen, volta para casa, porque está na hora agora de você ser pastor aqui junto comigo. Foi uma experiência muito legal, o dia da minha ordenação, o dia da minha posse como pastor. Vai lá no meu Instagram, vai nas minhas redes sociais, que tem tudo isso aí, você vai ver lá, tá? Você põe @ArlenMafra, você me segue lá. Tem uns textos, tem uns vídeos muito, muito interessantes lá. E aí, nesse dia, eu pensei, meu pai, como que pode? Quando eu estava na calçada dessa igreja, eu não pensava em nada. Acabou, era história encerrada, esperando ali debaixo de um cobertor, tem uma parada cardíaca, alguma coisa. E ali, tá pastoreando recebi aqueles irmãos do meu gabinete. Era uma coisa assim que não dava para... É difícil você ter a percepção real disso, né? Sempre vai ficar faltando alguma coisa. É uma mão muito poderosa, é um coração muito cheio de compaixão do Pai Celestial, do nosso Deus, sabe, que faz, e quando Ele faz mesmo, Ele faz com poder. Então os meus filhos, o perdão, os anos de restauração, as pessoas ficam impressionadas com a minha, eu estava dizendo, com a minha libertação, mas o que me impressiona não é isso. O que me impressiona é como Deus fez uma obra na nossa família, sabe? É um testemunho de família, não é um testemunho de droga, de libertação de droga, é de família mesmo, porque eu vejo pessoas desistindo por tão pouco, sabe? Da paixão, do amor, dos vínculos, dos projetos, dos sonhos, de sonhar junto, de continuar junto, da beleza que tem de você lutar junto para resolver coisas, né? Para você desenrolar certos embaraços na vida, porque é bonito você ver a habilidade das pessoas nas mãos de Deus, e Deus desembaraçando aquilo, e refazendo, e colocando de novo ali, montando o mosaico, sabe, daqueles primeiros tempos de amor, né, de paixão, de compromisso. Então, queridos, eu deixo aqui com vocês essa introdução, e peço que vocês abram no livro de Lucas capítulo 8, quem tem aí no seu smartphone, acesse, ou na sua Bíblia escrita,
capítulo 8, de 5 a 15. Outro dia eu fui falar numa igreja, irmãos, eu falo em cada igreja que vocês não têm ideia, não têm ideia. Tem uma que eu fui aqui em São Paulo, tive que colocar até um manto, me deram um manto para colocar. Pastor, tem que botar esse manto porque era uma estola sacerdotal. Eu digo, não, daí, negócio, só não tira foto, nem põe na internet, senão eles caçam o meu registro lá na ordem dos pastores, do Batista brasileiro lá. Só não põe na internet isso aí, senão eu vou para o conselho de ética. E a pessoa falou comigo, pastor, você não carrega a Bíblia e coisa? Eu digo, irmão, se você for olhar por esse lado, então a gente devia trazer aqui a escritura original, né? Você ia entrar aqui com o livro de Isaías, você ia entrar com um caminhão, que era em argila, né? O livro de Isaías todo tinha que trazer numa caminhonete. As pessoas ajudaram você a entrar aqui, só para ler um texto tinha que vir 8 pessoas para segurar aqui a pedra, a argila, né? Que bom que hoje a gente tem acesso aqui no smartphone, fica mais fácil. Lucas capítulo 8, de 5 a 15. É conhecidíssimo esse texto. É a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, aí começa uma descrição meio que aleatória, meio que condicionante, assim, sabe? Jesus começa a fazer uma descrição aleatória de fatos. Ele diz, um semeador saiu para semear a sua semente, enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram, veja como são coisas aleatórias. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não tinha umidade. Outra parte caiu entre espinhos, e que cresceram com ela e sufocaram as plantas, mas outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Pai, te dou graças, peço que tua palavra cumpra o propósito dela nessa manhã, e que o Senhor me ajude com teu Espírito Santo, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela produz efeito, ela é comida para o nosso espírito, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus amados, tem uma coisa muito intrigante nesse texto, que é porque Jesus, falando de um tema, digamos assim, ministerial, espiritual, religioso, entre aspas, né? Ele poderia ter citado, ele sai de casa naquela manhã, vai para a beirada da praia e fica lá, e de repente começa a juntar muita gente, vira uma multidão, e é tão didático o que ele fala, é tão pedagógico o que ele fala, que dá a entender que aquilo não foi assim, não foi um acaso. Ele foi pensando, que eu vou falar para esse pessoal mesmo, hein? Hoje de manhã eu vou falar isso. Não, estava uma coisa tão bem construída o que Jesus estava dizendo, que a respeito disso, tão profundo isso, tão extenso, que isso é coisa minha, eu acredito que ele já tinha programado isso. Eu preciso falar isso para essa turma, preciso falar isso para esse pessoal. E por que ele falando de um tema? Porque ele está falando aqui da pregação do evangelho, do reino, da semente, de pessoas que não aceitam, não é isso? Por que devendo usar um exemplo de, por exemplo, um discípulo saiu para falar do reino de Deus, fica mais fácil você falar assim, né? Você se comunica diretamente, você fala especificamente do tema, você acerta o alvo, é mais assertivo isso, né? Um certo profeta, porque você está falando de um ambiente ministerial, você está falando do reino de Deus, da pregação, do evangelista, daquele que sai para semear. Por que ele usa o exemplo de um cara que tem um negócio? Por que ele usa um contexto, inclusive da época, que era muito comum, de um pequeno empresário que tinha sua terra, precisava plantar para colher, ganhar sua grana e pagar suas contas? Por que ele usa isso? E a explicação está na parábola. Se você olhar a etimologia, principalmente no grego de parábola, ela é a junção de duas palavras, parabolém. Para é paralelo, é ao lado, é paralelo, né? Então essa rua é paralela àquela, então as duas caminham, elas vão para o mesmo lugar, mas elas não se misturam, elas caminham uma ao lado da outra, apesar de irem para o mesmo lugar, digamos assim. Então uma rua paralela à outra. E bolém no grego, bolém, é atirar, é jogar. Então o que significa parábola? É jogar ao lado, é atirar ao lado. Então você tem um objetivo, você tem um alvo, você tem uma turma, em certa época, que era de Jesus, 2000 anos atrás, num lugar, num contexto histórico, cultural, completamente diferente do nosso. Aquilo que ele está dizendo era para ser atirado para aquele povo, mas ele não atira para aquele povo, ele joga ao lado. Isso é parábola. Toda vez que Jesus queria falar alguma coisa,
que aquilo não ficasse, ele não queria que aquilo ficasse restrito àquelas pessoas, que aquilo vazasse, que aquilo pudesse chegar até outros tempos, outras pessoas. Ele estava imaginando ali outros seres em outros momentos da história, da vida, do contexto, da geografia, que sou eu e você aqui hoje. Então ele usava parábolas. Então a explicação está na parábola. Então a parábola, ela te dá a licença para você transformar o que está sendo dito num princípio. Então, se Jesus não está falando diretamente, ele está atirando ao lado. Quando você joga uma coisa ao lado, é para quem quiser, pega e leva. Quem passar ao lado, leva, serve para você também. Então, isso é parábola. E aí ele diz uma coisa interessante. Um cara tinha um objetivo, tinha um papel para cumprir, tinha uma obrigação, tinha um trabalho para fazer. Tem família, tem filhos, tem conta para pagar. Se não corta energia, corta isso, corta aquilo. Senão os boletos chegam. Ele tinha o quê? Uma terra. Como o médico tem o seu consultório, o advogado, né? Como o mecânico tem a sua oficina, ele tinha a terra. Então o que foi que ele fez? Ele preparou tudo para semear e ele saiu para semear. Jesus começa a contar a história desse cara, desse pai de família. Olha, ele de manhã saiu para semear. E aí é muito interessante que Jesus dividiu esse esforço dele, dividiu esse papel dele em 4 momentos. Em 4 momentos. 3 de fracasso, 3 de problema, 3 de dificuldade, 3 de impedimentos e um último de acerto. Então é uma conta meio esquisita. E Jesus conta que aquele papel que ele estava desempenhando era com muita dificuldade, muito esforço, porque hoje em dia, por exemplo, quando você pega aquele texto que diz assim, aqueles que, a Bíblia diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, né? Eles voltam colhendo com alegria. Ninguém semeia mais com lágrimas, né? Usando a agricultura que era daquela época, porque os tratores têm ar-condicionado, os tratores hoje têm GPS, o cara está lá dentro, está melhor do que um carro aquilo ali. Tem trator autônomo já na China, autônomo, não precisa nem de ninguém o cara está ali dentro só para conferir o GPS, para fazer algum ajuste, alguma coisa, mas ele pode até está ali no WhatsApp, o trator está fazendo o trabalho. Então não existe mais isso hoje nesse contexto. Mas naquela época era diferente. Para você plantar, semear, você tinha que percorrer a pé toda a terra. Então aquela dinâmica que Jesus está contando, a dinâmica de um agricultor, ela implicava em esforço, suor, sol nas costas, sujeira, poeira, bicho peçonhento, escorpião, cobra, pica. Então tinha risco de vida, você podia cair numa vala, quebrar o pé. Então era com muito esforço. E aí Jesus começa a dizer o seguinte: enquanto o cara cumpria o papel dele, né? Enquanto ele semeava, enquanto ele fazia o que ele tinha que fazer, ele diz, uma coisa começou a acontecer. Aí Jesus começa a falar aleatoriamente. Olha, Jesus começa a falar dos fracassos daquela pessoa, dos problemas que ela teve para cumprir aquele papel. E ele então começa a explicar, dar a explicação de por que deu errado. Mas eu esperava que Jesus falasse o seguinte, o cara era burro, o cara não era inteligente, não sabia plantar direito, não mediu a terra direito, não escolheu a semente certa, né? Jogou no lugar errado. Ele não trouxe o mérito da explicação das derrotas e dos fracassos daquele homem, nem para a semente, nem para o semeador. Ele explicou, ele trouxe coisas aleatórias, inerentes à agricultura. Por exemplo, ele começou a dizer, olha como ele fala, olha como ele faz uma sequência de explicações aleatórias. Olha, enquanto ele lançava a semente, ele começa a falar de uma dinâmica. E como isso é um princípio, Jesus está tentando falar para aquele povo e falar para mim e para você, que é pai, que é mãe, que é filho, que é jovem, que está aí lutando, que todo dia sai para semear, fazer o que você tem que fazer, para ter suas conversas com seus filhos, para ajustar as coisas, para sentar com o marido e resolver as situações, a coisa da grana, do esforço, do trabalho, do sonho, da carreira profissional, da carreira acadêmica. Não importa o que você faça, não importa, do concurso que você está tentando, dos currículos que você distribui e bate as portas para conseguir o seu emprego. É disso, Jesus está falando da dinâmica de alguém que sai para fazer o que tem que fazer, que é um semeador. Todos nós, ele está colocando todo mundo no papel de semeador. O pai é um semeador, a mãe é uma semeadora, né? O funcionário é um semeador, né? Quem estuda é um semeador. Nós somos semeadores, nós somos chamados para semear. O filho é um semeador,
O filho semeia no pai, semeia na sua vida, o pai semeia no filho, o esposo na esposa, enfim. E aí Jesus começa a falar de como é a dinâmica do reino de Deus. Qual é o objetivo de Jesus em trazer tudo isso? A dinâmica. Ele está explicando para as pessoas como que as coisas no reino de Deus funcionam. Como é o movimento do reino de Deus na sua vida, relacionado a essas áreas específicas da sua vida, na sua relação com seus filhos, na sua relação com o seu trabalho, na sua relação com a sua saúde, na sua relação com os outros, com o ministério, com os sonhos. E aí ele começa a explicar, olha, enquanto ele cumpriu o papel dele, vamos lá, parte da semente caiu à beira do caminho, não caiu no lugar certo. Aí ele diz assim, estava passando gente e começou a pisar na semente. Vai entendendo, vai percebendo como as coisas são aleatórias. Ele está falando sobre condicionantes da vida. Aí uma semente caiu fora, tinha gente passando lá, pisou, aí as aves vieram e comeram, uma ave que não tinha nada a ver com o negócio, veio e comeu a semente do cara, levou embora. Então sabe, um grupo de situações, de condicionantes da vida, foram culpadas daquele primeiro fracasso. E a segunda, ele diz, caiu numa pedra, não caiu no lugar certo. A pedra não reúne as condições para ter sucesso naquilo que ele estava fazendo. Não tem umidade, não tem terra, não tem nada. Então daí a pouco a semente nem nasceu. Aí ele fala da terceira, ele diz, olha, até que estava dando certo, estava tudo certo, começou a crescer a semente, floresceu a semente. Sabe aquele momento na vida que você diz, é agora porque meu marido está lendo, porque fulano foi na igreja, porque agora fulano me indicou, agora eu não passei naquele concurso, mas eu recebi uma dica aqui, outra dica ali, agora eu estou num curso melhor, agora eu sei onde eu errei, onde eu tenho que me esforçar, agora é isso, agora é aquilo, é nesse negócio, não era nesse bairro, é num outro bairro. Aí começa dando certo, daí a pouco murcha, daí a pouco o qualificado do marido está pior do que estava antes, foi num culto, piorou. Parece que vai dar certo. Aí Jesus falou, mas estava entre espinhos. Veja a explicação de Jesus para os fracassos daquele agricultor. Isso é um princípio, irmãos. Falou, começou a dar certo, mas o espinho sufocou, a pressão sufocou, não aguentou, a planta foi embora. Talvez até o homem tenha dado testemunho para a mulher, dentro de casa, a mulher falou, bem, mas não estou vendo nada nascer, você semeou, nada nasce. Ele diz, não, olha lá, aquele grupo lá, daquela terra lá, está nascendo. Aí daí a pouco, no outro dia, tudo murcho, porque estava entre espinhos. E às vezes até a mulher tenha dito para ele, puxa, você não é mais aquele, você não sabe mais plantar, não é mais um agricultor, está tudo errado, né? Nada está dando certo. O que Jesus está querendo dizer? A primeira lição para a gente aqui, você tem que fazer o que você tem que fazer todo dia. Desculpe aqui, está parecendo meio redundante, mas o cara saiu para fazer o que ele tem que fazer. A gente foi chamado para semear. Nós somos semeadores. Para semear a nossa oração, para semear a nossa esperança, para semear a nossa fé, para semear a nossa crença, para semear o nosso cuidado com os nossos filhos, para semear no nosso casamento, para semear no nosso trabalho, nos nossos sonhos, nossos projetos, para semear na nossa vida espiritual. Nós somos semeadores. A segunda, nem tudo que a gente faz tem que dar certo. O problema é que a gente está recheado de promessas, encharcado de promessas, que tem uma chuva de promessas na palavra de Deus. E isso é um contraponto quando as coisas dão errado, porque tem promessas, e a gente não sabe explicar isso. O que Jesus está dizendo é que não são todas as vezes que você faz as coisas que elas dão certo. Existem as aleatoriedades da vida, as condicionantes da vida. Você não controla nada, a gente não controla nada. Você controla o quê? O que é que você controla? Nada. Outro dia, um tempo aí, eu estava lá no gabinete, e chegou um irmão, um empresário, ele falou, pastor, eu queria que você orasse comigo, um plano de negócios aqui. Me apresentou o plano, que plano maravilhoso, que plano perfeito. Aí era tão perfeito que eu falei com ele, você só falta combinar com todo mundo, você precisa combinar com todo mundo. Eu falei, não quero jogar um balde de água fria, não, vou orar com você, mas escuta, você precisa combinar com todo mundo. Porque se mudar uma lei, uma notícia do filho, um diagnóstico, uma decisão errada do sócio,
Um cliente que mudar naquele dia uma situação, você controla o quê? O que a gente controla? A gente não controla nada, não controla o filho. Ninguém tem filho para os 15 anos, 14, 13, como eu na escola, os pais serem chamados para receber a notícia que o filho está usando droga. Ninguém recebe um bebê com essa expectativa. Ninguém casa na expectativa que daqui a uns anos o marido vai olhar para você e vai dizer: eu não te amo mais, ou tem outra. Ninguém abre um negócio com a expectativa de não vender. Isso não é inerente ao ser humano. Tudo que a gente faz é com boas expectativas, com boas perspectivas, e isso está corretíssimo. Mas o que Jesus está dizendo é que na dinâmica do reino de Deus, quando você mistura a sua vida com o reino de Deus, quando tudo na sua vida está no movimento do reino de Deus, seus filhos, seu casamento, sua vida, o que você faz, existe uma dinâmica, existem aleatoriedades da vida, existem condicionantes da vida, que você não controla, que eu não controlo, e que não são todas as vezes que a gente tenta ou que a gente faz que dá certo, e nem sempre é por sua culpa. Não é culpa do agricultor, não foi culpa da sua semente de fé, não é culpa do que você está fazendo. São as aleatoriedades. Sementes caem fora do caminho, pessoas pisam em coisas da gente, aves comem algumas coisas da gente, pedras tiram os recursos para as coisas da gente florescer às vezes, e muitas vezes espinhos sufocam coisas que estavam dando certo. E aí Jesus encerra essa dinâmica falando da que deu certo. Então ele diz o seguinte: dentro de tudo isso, na dinâmica do reino de Deus, se você continua semeando, há dentro desse seu contexto de esforço, de perseverança, de permanência, de insistência, de continuidade, dentro disso tem uma semente poderosa, que é de Deus, e essa é a quarta semente. Essa não está sujeita às aleatoriedades, nem às condicionantes da vida. Essa vai vingar, essa vai florescer. E aí então ele muda a conta. Ele diz: e aquela que nasceu, floresceu, deu a 100 por 1. Então uma conta que era 3-1, que é uma conta horrível, sabe, de 4 tentativas, que custou muito esforço, que custou os mesmos esforços, cada semente daquela custou a mesma coisa, o mesmo risco. 3 dá errado, e só uma dá certo, é uma conta esquisita, é uma conta desanimadora. Mas Jesus diz: não, essa, quando vingar, ela vai vingar dentro do movimento do reino de Deus. Então ela vai produzir por 100. Então a conta virou 97-3. A conta virou. O que Jesus está querendo dizer é que a gente precisa continuar e continuar. Às vezes, aquela conversa que você vai ter com seu filho, que você pensa que é ali que vai resolver, aquela conversa que vai mudar tudo, às vezes piora. Não é a quarta semente, que aquele ajuste, aquela terapia, como é aquilo que vai resolver, aquele remédio que vai resolver, e às vezes não dá certo. Mas nós somos semeadores, e quando a gente continua semeando, a gente nem sabe, mas a quarta semente foi lançada, em meio aos erros, aos desacertos, aos fracassos, a quarta semente foi lançada. Eu não posso desistir. É isso que Jesus está querendo dizer. E quando a quarta semente florescer no seu casamento, no seu relacionamento, com seus filhos, nas suas coisas, nas áreas da sua vida, no seu trabalho, no seu negócio que não está vendendo nada, quando ela florescer, vai valer a pena todas as noites que você chorou de oração, que você orou por aquela pessoa. Ele está querendo dizer isso. Continue semeando, porque vai valer a pena. Senhor, mas tanto tempo, tanta expectativa frustrada, tanto fracasso nessa situação. E ele está dizendo: mas a quarta semente vai valer a pena, pelos momentos de exclusão, de humilhação que você passou, por ninguém entender, porque esse é um grande problema. Como é que você explica uma situação dessa para um vizinho, para um colega, para um amigo, para um irmão, para a família, que diz para você: e aí, e agora? O negócio não dá certo nunca, esse curso não dá certo, casamento não dá certo, a carreira não dá certo, sei lá. Deixa eu contar uma coisa para vocês, a respeito do meu filho.
Quando eu voltei, ele ficou 3 anos sem falar comigo. Ele rompeu com a mãe porque a mãe casou novamente comigo. Ele não falou mais nem comigo, nem com a mãe. Sumiu. Ele não queria nem conversa. Então, onde ele estava, eu não podia estar. Esse era o recado dele para mim. Eu não era pai dele. E onde ele estivesse, eu não podia estar. Onde eu estivesse, ele não iria. Então, foi um caos para mim. Durante 3 anos, quase. Eu tinha que deixar Laila na porta da casa de uma filha para o aniversário. Correr de volta para casa com o meu carro para não encontrar com ele. Né? Por um pedido dele. E eu entendi aquilo. Porque aquilo foi mortal para ele. Né? Do ponto de vista emocional, nem se fala. Aquela história foi muito humilhante. Minha história, tem vídeos nossos, e ele falando sobre isso. Ele escreveu um livro, vou mostrar para vocês, contando essa nossa história, né? Como desde criancinha ele foi afetado, né? Na periferia da história, na órbita de tudo aquilo que estava acontecendo, ele foi muito afetado, e ele conta isso, é de cortar o coração. Quando eu li o livro dele, foi que a ficha caiu. Eu disse, nossa, que mal que eu fiz para o meu filho, para o meu bebê, para a minha criança, né? Para o meu adolescente e tudo mais. Teve que estrear sozinho na vida. Aliás, tem uma canção dos Beatles que eu gosto demais, composta por Paul McCartney, que é Hey Jude. Quem conhece? Hey Jude. Que originalmente o título era Hey Julie. Não é isso? Quem conhece a história da canção era Hey Julie. Julie era o Julian Lennon, o filho do John Lennon, que depois da separação do Lennon, a criança perdeu o estímulo pela vida. Ela se retraiu, se trancou num quarto em Londres e não queria mais nem ir para a escola. A criança estava se perdendo, morrendo, sentindo a falta do pai e tudo mais. Apesar de ele nunca ter sido um pai presente, mas ele não conseguiu resolver aquela separação. E eles no estúdio, Paul McCartney, muito amigo do John Lennon, ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu amigo. E ele era muito próximo, o Julian Lennon gostava demais dele, né, do Paul. E o Paul era mais afetivo. E ele disse para o John Lennon, eu vou parar a gravação, eu vou para Londres. Eles estavam em Liverpool, eu vou para Londres e eu vou lá ajudar o Julian. Eu preciso ajudar. E ele foi. E no percurso, ele pensou em o que ele podia fazer para ajudar o menino. Ele falou, vou compor uma canção para ele. E ele, então, compôs essa canção, Hey Julie. Se você olhar na canção, é muito especial. Ela diz, e tem uma parte que ela diz assim, ele fala, Julie, não se sinta mal, né? Não carregue o mundo nas costas. Aí tem uma parte da canção que diz assim, você está esperando o quê? Por quem? Você precisa estrear sozinho na vida, né? As cortinas foram abertas, você tem que estrear. Não tem ninguém para te acompanhar, ele não vai te acompanhar. Você precisa estrear na vida sozinho. E essa canção, o menino amou. O tempo que o Paul passou com ele lá, tem uma mensagem que eu prego sobre amigos, sobre amizade, que eu conto isso, que é muito, muito legal. O que Jesus fez por nós como amigo também. E aí o menino, essa canção motivou o menino, sabe? O menino pegou para ele, para a vida dele. E quem conhece a vida do Julian Lennon sabe que depois ele foi um artista, pintor, cantor, né? Ele se desenvolveu, ele não foi para o suicídio, nem para droga, nem para outras coisas. Não sei como ele está hoje, né? Então, deve com certeza. Então, os meus filhos, principalmente meu filho mais velho, teve que estrear sozinho na vida. Ele estreou sozinho em tudo na vida dele. Eu estava longe dos olhos dele, né? Sem presença, sem pai ali, com uma história difícil de explicar. Como ele ia explicar uma história dessa para uma namorada? Uma história dessa para uma sogra? Para uma noiva? Como é que você explica uma história de um pai desse? Sumido, desaparecido, morando na Cracolândia e tudo mais. Bom, então ele não conversava com a gente, comigo, nem com a mãe mais. Comigo ele rompeu definitivamente. Eu passei 3 anos orando por isso, pedindo a Deus todos os dias. Um dia, do nada, ele ligou e querendo nós íamos fazer uma viagem longa, né? E era uma viagem que eu ia pregar em vários lugares do Brasil. E ele falou, eu vou com vocês. Ali eu falei, oh meu Deus, obrigado por responder as minhas orações. Obrigado, depois de tantos anos, tanto tempo, a minha reconciliação com meu filho, com meu garoto, sabe? Aquilo para mim era imprescindível. Quantas vezes eu quis desistir da minha carreira ministerial, porque eu falava com o meu pastor, falava, eu não tenho condições, eu não consigo ganhar o coração do meu filho, do meu garoto, né? Esse negócio de pastor não dá certo para mim não. Meu pastor com maior paciência, pastor Paulo Eduardo da PIB de São Paulo,
ele foi um anjo de Deus colocado na minha vida, porque ele foi o cara que teve paciência para fazer a gestão de tudo isso, sabe? Das nossas reconexões de família e tal, porque o testemunho, ele é contundente, mas os bastidores dessa reconstrução foram muitos anos de muito choro, sabe? E aí fizemos a viagem. Foi a pior viagem que eu fiz na minha vida. Você está rindo que não foi com você. Foi horrível, eu não estava preparado, ele não estava. Sabe aquela semente que parece que vai, é agora, é aquela conversa? Não é, às vezes não é, mas eu não posso deixar de semear. Eu sou pai, um pai é semeador. E aí, nossa, foi horrível, nós só não chegamos à agressão de vias de fato, assim, nunca fiz isso, mas rompemos mais que definitivamente. Ele disse, nunca mais. Aí minha mulher falou, agora já era mesmo. Aí eu fui para o meu quarto chorando, cancelei o resto da viagem, liguei para amigos, pastor, não dá para ir mais não. E eu nunca tive problema nenhum para contar as coisas, né? Tem hora que até lá ela falou, não, você devia, isso aqui você não devia. Eu falei, não, qual o problema? Eu saí de uma calçada, eu saí com um cobertor velho, esfarrapado, fedido de uma calçada de São Paulo. Tem vergonha de quê? Eu falei, pastor, não vou não, porque eu briguei com meu filho, me dá uma confusão, é tão grande, não dá nem para te falar o que é, só cancela aí que eu não estou em condições de ministrar nem dar testemunho. Eu voltei para casa e voltei a semear, orando, eu sou semeador, eu sou pai, né? Passou algum tempo, era aniversário dele, minha filha ligou, pai, aniversário do Felipe, você sabe, né? Eu falei, sei, filho, a gente vai comemorar dele, gosta muito de comida mexicana e tal. E eu falei, tá bom, vou deixar sua mãe lá e volto mais cedo. Ele falou, não, ele falou que é para você ir. Eu falei, nossa. Fui, tremendo, sentei lá, você fica quieto, você não fala nada, não atrapalha, não fala nada. O cara chegou, viu o carro dele encostando, ele desceu, entrou, foi direto comigo. Oi pai, tudo bem? Eu falei, tudo, meu filho. Aí ele, fica em pé. Eu falei, não, não sou, porque... Aí ele me deu um abraço, me deu um beijo, nossa, estou com saudade de você, de verdade. Até hoje, nunca, nem perguntei por quê, o que aconteceu, eu não quis nem saber. Sabe o que cego, falou? O que ele era, deixou de ser? Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. A quarta semente é assim, ela não está sujeita à aleatoriedade, a condicionantes da vida, ela vinga. E hoje nós somos grandes amigos, anos fazendo, vai lá no meu Instagram, veja os vídeos da gente, com milhares de estudantes aí pelo Brasil, fazendo trabalho juntos, com a família toda junto. Então ele escreveu, quando ele me contou de verdade o que aconteceu com a vida dele, eu falei, não, fala isso para os pais, para os jovens, porque você é o cara que não usou, você é um menino que não usou, que escapou disso, porque você disse, eu vou designar um futuro diferente para mim. E você hoje é um empresário, um cara vencedor, bem casado. Não por isso, a gente passa por sofrimentos, mas assim, ele conseguiu, né, fazer um caminho diferente. Ele escreveu esse livro, Pai, que eu queria ter um romance. É um livro muito legal. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Sabe aquele momento que você acha, você vai, é a reunião de família, tal, está todo mundo em paz ali, é aquela palavra que não devia ser dita e estragou tudo e tudo, sabe, desmanchou, mas você é semeador, você precisa continuar. Não deu certo, amanhã bate de novo, espalha o currículo de novo, bate na porta novamente, tenta o concurso novamente, abre novamente o seu negócio, muda de lugar, mas você é semeador. Você tem que caminhar nessa dinâmica, nessa esperança. Por que vocês acham que eu fui embora? Eu rasguei meus documentos numa madrugada, mais de 20 internações, hospitais, babando como louco, amarrado em porões de clínicas médicas, hospitais psiquiátricos, insano, impregnado de medicação, tendo consumido toda a farmacologia psiquiátrica. Não tinha mais jeito. Os próprios psiquiatras chamaram a minha família e disseram, não tem jeito, não tem tratamento para ele mais. Tira ele daqui, vocês estão gastando dinheiro à toa, te vendendo todos os bens nossos depois dos outros, de família. E eu não conseguia. E Laila orando, pedindo a Deus, eu vendo a fé dela. Quantas campanhas, quantas orações, e cada vez piorava a situação, e eu olhava para aquilo, eu me sentia cansado por ela. Eu pensava, não é justo isso, carregar minha família por um abismo desse de morte. Não tinha mais jeito, eu não conseguia ficar 2 meses sem usar cocaína, e quando usava era desandadamente, desculpe aqui o termo,
destruindo tudo, destruindo filhos pequenos, crianças. Chegava à noite, madrugada em casa, às vezes vindo de um trabalho, vindo de uma coisa a outra, perdendo sociedade, perdendo negócio, e às vezes vindo de tratamento e encontrava minha esposa jogada na sala aos prantos, meus filhos, crianças no quarto, um com a mãozinha dada ao outro, assim, sentado na beirada da cama com os olhos cheios de lágrimas, ouvindo o choro, sabe, o gemido da mãe de dor, de pavor, porque não tinha solução mais. Ela não ia romper, não ia me botar para fora da vida deles, que era o certo, era o que tinha que fazer naquele momento, não tinha mais jeito, né? Tinha que preservar alguma coisa, mas ela não conseguia. Um dia teve uma reunião de família e para tratar de um assunto, eu fui convocado na casa da mãe dela, as irmãs são advogadas. Quando eu cheguei, que eu sentei, eu falei, ixi, o tema sou eu, porque não tinha outro tema na família, não existia. E eu falei, deixa eu me adiantar logo, né? Falei, meu bem, diz para mim que não dá mais, só diz isso, que nunca mais eu vou aparecer na vida de vocês, porque é o que eu tinha que fazer já. E aí quando eu disse isso, a família abriu os olhos, né? Minha sogra, eu não sei se é verdade, não sei, eu imagino que minha sogra devia pensar por dentro, vai minha filha, aproveita. Minha sogra é uma bênção. E lá ela falou, eu falei, fala, você merece isso. Só fala que não dá mais. Ela disse, não. A irmã dela falou, então Laila, o que você decide? Ela disse, não, eu vou ficar até o fim. Eu pensei, meu pai, o fim é morte. Isso aí, o fim, isso. Pronto, não dava mais. Rasguei meus documentos, joguei no lixo e fui embora numa madrugada assim, sem olhar para trás, sabendo que nunca mais eu ia vê-los. Essa é a parte mais cruel. Se você ler o livro Mais Forte que o Crack, que é esse, que é o testemunho cru que a gente está contando para vocês, desde o início até toda a restauração, você vai ler textos assim chocantes de coisas que eu vivi nas ruas de São Paulo, coisas muito cruéis que eu vi, de mortes, de assassinatos, de coisas e tal, mas nada se compara, nada foi mais doloroso, mais cruel para mim. Não foi comer do lixo, de ficar de lixo em lixo, ficar 5 meses sem tomar um banho, de virar mendigo. Eu tinha um cabelo enorme, uma barba enorme, uma figura assim, pesando 59 quilos, era um cadáver, andando pelas ruas. Mas o que mais me afetou foi quando eu vi pela última vez os olhinhos dos meus filhos, da minha esposa. Era quem eu amava, era o projeto que eu queria de vida e que eu não consegui, que eu falhei. E para nunca mais voltar. Eu não fui com qualquer perspectiva de retorno. Bom, foi por isso que eu fiz isso, porque não dava mais para carregá-los, né? Eu não cumpria mais os meus papéis. Eu fui viver a minha miséria nas ruas, né? E eles tiveram que seguir a vida deles. Sumir, desaparecer, aquilo que eu contei no Café com Deus, contei lá na Grande Viana, né? Eles me procuraram por quase 2 anos e tantos lugares, não acharam, vida que segue, não tem jeito. Fui dado como morto, e aí houve divórcio unilateral, tudo, enfim, seguir a vida deles. Meus filhos foram crescendo longe dos meus olhos, e eu vivendo ao longo dos anos, o que eu achei que ia durar aí algumas semanas, alguns, talvez poucos meses, por eu não ter nenhuma experiência, né, com esse modelo de vida, não tinha sido educado, criado para aquilo. Eu nasci numa família de classe média em Belo Horizonte, eu tive acesso às melhores escolas, né, tive facilidades na vida, não tive família desagregada, nada disso, não vim disso. É por isso que eu escrevi esse livro, Te Encontro na Escola, que é um romance estudantil que fala como eu conheci a droga, para o garoto, na escola, como aqueles intervalos editados um com o outro de aula, lá naquele pátio, convivendo com tantos mundos diferentes comigo, como uma segunda-feira daquela me afetou. Porque na sexta-feira a gente se despede, se espalha todo mundo pela cidade, né? Os filhos de todo mundo, o seu vem para a igreja com você. Mas o da Maria, do José, do Manuel, vai para onde? Tá no final de semana numa festinha de bairro, numa rave, numa baladinha, um negócio. E qual é a chance dele conhecer drogas? Mas 90%. Não experimentar, mas conhecer. E também, às vezes, experimentar. Num condomínio, enfim, né, que não está sendo monitorado. E aí você acha que seu menino não vai encontrar mais com ele? Vai, segunda-feira eles estão lá no pátio da escola. E você acha que a experiência do menino, que o mesmo game, mesmo celular, mesmo jogo, mesmo gosto, mesma música, mesmo esporte, mesmo time até, você acha que essa experiência vai ficar lá no portão da escola? Vai nada. Vai entrar como uma experiência emocional e na esteira da amizade, na esteira da cumplicidade, vem a sedução. É assim que os meninos são contaminados. Foi assim que eu fui contaminado. Foi lá. E isso
implicou em toda a minha história de vida. Mas encerrando, depois de todos os anos de tragédia, eu não vou aqui entrar em detalhes, tem nos nossos livros, e se eu contar tudo também você não vai comprar o livro, então fica aqui alguns detalhes. Numa madrugada eu estava ali no viaduto da Rio Branco, na passarela do viaduto, eram 2, 3 horas da manhã, eu estava jogado num cantinho bem sujo de um poste ali, da passarela, estava muito mal, vomitando, tinha sido atropelado. Nossa, eu estava vendo os meus últimos, talvez, horas ou dias, semanas nas ruas de São Paulo. Eu ia ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória, e foi ali que uma mulher, uma jovem senhora, vindo de uma vigília, eu acredito, daquela hora com uma Bíblia, né, que morava ali na favela do Moinho, o viaduto fica em cima da comunidade do Moinho, me despertou, abriu uma frestinha naquela escuridão de vida que eu estava vivendo, de fim, aquele epílogo. Ela abriu uma frestinha dizendo: moço, tem jeito, moço. Ela ficou tão compadecida da minha situação ali, tão compadecida, que ela disse: eu não posso fazer nada pelo Senhor, mas o Deus que eu sirvo é bom, o Deus que eu conheço é bom, e a bondade dele é eterna, não termina em algum momento da nossa vida, ela diz, não termina em algum erro mais grave ou menos grave, eterna é a sua bondade. Ela diz: pede para ele, grita para ele, clama por ele. E foi embora. E aquela frestinha, sabe, deu uma refrescada na minha consciência, entrou aquela pequena luz de reflexão na minha vida. Eu pensei: será que ainda dá para morrer com dignidade? Porque não dava para pedir. Eu sempre digo isso. Eu falo: não se preocupe, não fique agoniado com tanta coisa. Desculpa aqui, irmãos, é minha filha, esqueci de colocar no silencioso. Não fique preocupado com tanta coisa que você precisa. Quando você é levado a um encontro contundente, a um momento muito legal para você pedir para Deus, como nós vamos orar aqui agora, daqui a pouquinho, não fique preocupado, só pensa aquilo que veio ao seu coração, porque a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sempre digo, isso é comida para mim, isso é uma bolacha, isso é um arroz com feijão, isso é uma carne, isso é uma comida, porque foi isso que aconteceu. Porque naquele momento eu só me lembrei o seguinte, eu falava: Deus, deixa eu morrer com dignidade, eu quero vencer o crack. Por isso que o título do meu livro é mais forte que o crack. Eu quero vencer o crack. Eu queria ser enterrado em algum lugar que fosse uma cova rasa, mas que alguém escrevesse lá. Eu comecei a refletir isso, sabe, com Deus. Eu não tinha nem força para falar com Deus. Aquele céu cinzento, aquela massa em cima do viaduto ali de São Paulo, não enxergava céu, não enxergava nada. Eu dizia: que fosse escrito na minha lápide: aqui está alguém que venceu sua última batalha na guerra contra as drogas. Se um filho meu lesse isso, meu Deus, se alguém lesse isso, ainda ia ser pelo menos assim um pouco de alento a toda a luta, a todo o esforço, todos os riscos, tudo que as pessoas passaram caminhando e acreditando em mim. Eu disse: me dá uma chance de morrer com dignidade. Foi só o que eu pedi. Eu pedi família, pedi esposa, pedi, não tinha, nem se eu me lançasse para os roteiros de Hollywood, eu ia conseguir imaginar um filme assim, né? E alguns dias depois daquele viaduto, eu jogado aqui numa rotatória da Marquês de São Vicente, naqueles dias que eu estava doente, pedindo esmola ali no semáforo de uma rotatória da Marquês, alguém num carro, num outro semáforo, ficou olhando aquele movimento que eu estava fazendo, e que me conhecia minha família. Veja só, num palheiro humano desse, uma coisa dessa acontecer. E assim, se fosse dos primeiros meses ou anos que eu estava na rua, tudo bem, mas no final, já quase 8 anos, eu estava completamente descaracterizado fisionomicamente do que eu era. Um cabelo enorme, uma barba, aquela coisa todo sujo, eu não tinha como, muito magro. Mas aquela pessoa teve um insight, e eu sempre digo: a quarta semente não está sujeita a aleatoriedades. Porque quantas pessoas vocês acham que não olhou para a Laila da família e dizia: e aí, Laila, você lembra que você diz: não, eu vou ficar até o fim, eu tenho fé, eu tenho esperança. Você se lembra que você continuou orando? Piorou, ele foi embora, acabou, você divorciou, destruiu tudo. Gente, nem todas as pessoas têm o mesmo final, eu quero dizer isso aqui, mas Deus fecha a história de todos.
Deus encerra a história de todos muito bem explicado, muito bem confortado, muito bem consolado, muito bem encaminhado, muito bem direcionado e muito bem resolvido. No movimento do reino de Deus, porque Deus também. Por que Jesus morreu? Por que ele teve que dar Jesus? Porque ele resolveu não controlar o amor dos homens. A morte foi por isso. Por que a gente sofre de amor? Por que a gente sofre amando um filho? Porque a gente não controla. E a falta de controle gera sofrimento na vida da gente, impotência. Então, quantas vezes disseram isso para Laila? Ninguém queria conversar com ela, era considerado ignomínio, opróbrio. Que oração, que fé, que esperança com um final desse. Mas o que as pessoas não sabiam é que a quarta semente já estava lançada. E essa quarta semente, da fé, da oração, das noites, do choro, do clamor dela, não está sujeito às condicionantes da vida. Essa semente está sujeita à ordem de Deus. E aí quando ela germina, tudo e todos começam a conspirar para cumprir a vontade de Deus. Então era já uma gestão do Espírito Santo para uma restauração grande, poderosa de Deus. Não só de droga, mas de família, de história, de tudo. E aí essa pessoa se comunicou com a minha filha. Foi um alvoroço na família. Minha filha começou a fazer as buscas nas coordenadas que a pessoa deu. E numa tardezinha, eu ali aquela mesma agenda miserável ali de pedir esmola ali no semáforo, porque eu não conseguia mais, eu estava muito doente. Ela me viu. E foi um negócio cinematográfico mesmo, hollywoodiano, porque eu não entendia nada quando aquele carro parou, aquela porta abriu, que desceu aquela moça do carro e começou a gritar o meu nome, pai, 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 gritava meu nome, gritava pai, e que eu sabia que era minha filha, a voz, tudo direitinho, e que ela correu para me abraçar. Eu fedia, irmão, estava fedido 5 meses sem tomar um banho, só tomava banho quando chovia, e ela me abraçava, me beijava, e ficava, pai, vamos para casa, vamos embora para casa, e chorando. Sempre digo isso, sempre enfatizo que essas palavrinhas que a minha filha disse aquele dia foram mágicas, humanamente falando para mim. Pai, casa, vamos embora para casa, pai. Aquilo era Deus dizendo para mim, seu papel é ser pai, sabe, eu vou restaurar esse papel, você tem uma casa. Eu não tinha mais referência, nunca mais ninguém me chamou de pai, nunca mais eu tive referência de mim. Irmãos, quando eu voltei, eu passei um tempo reaprendendo até a comer. Minha mulher morria de vergonha, às vezes eu ia num lugar com ela, e ela demorava um pouco, ela já sentava na calçada, pegava um papelão, escorava num poste, quando ela saía, dizia, mas que é isso? Não faça isso. Eu digo, por que não? Às vezes ia comer com minhas filhas, com ela e tal, aí eu parava, olhava, meus filhos ficavam olhando para mim, aí eu me tocava, eu dizia, pai, tem que dar uma melhorada aí, você está muito acelerado e tal, mas tudo isso foi reconstruído, e ali eu fui embora com a minha filha, fui restaurado clinicamente, organicamente, mentalmente. Meus filhos ainda dizem que eu sou meio pancada, que eu não sou muito certo até hoje. Eles falam, mas tudo bem, queria o quê, né? Vai que tá bom demais, né? E eu fui levado para esse projeto da PIB de São Paulo. O pastor Paulo ficou sabendo que aquele rapaz que dormia na porta estava lá no projeto, internado, e ele foi lá me buscar e falou, vou cuidar de você. Estava o presidente da Junta de Missões Nacionais da nossa convenção, também estava lá visitando o projeto. Esse projeto estava começando, e ele disse, nós vamos cuidar de você. Chamou a Laila, chamou minha filha, fomos para uma reunião. Eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo, eu só estava pensando, não vai ter jeito, eu não vou conseguir vencer o crack, né? Nós vamos cuidar de você. Lá Jesus explodiu com o evangelho no meu peito mesmo, foi uma explosão, cacos para todo lado de amor, de compaixão, de graça e de força de Deus, para ir desembaraçando devagar, para essa quarta semente se tornar um papel de pai, de esposo, de agregar a família, de montar um projeto para atingir milhares e milhares, centenas de milhares de alunos por todo esse país. Os nossos livros, quando você lê, nossos livros são romances, eles não têm esse evangeliquismo, mas eles dão o testemunho de Deus, da nossa inclinação para a fonte eterna, espiritual de Deus, que nos trouxe de volta à vida. E Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho
do seu amor. Vamos ficar em pé. Pedir que o pessoal do louvor venha aqui para frente, só tocar uns instrumentos. E eu vou pedir para você sair do seu lugar como um sinal. Eu quero ser aquela mulher na sua vida hoje, daquela madrugada, e dizer para você: tem jeito sim. Pede para Deus. Continua semeando, sabe? Deu errado. A reunião desse mês lá deu errado. Você falou tudo errado. Falou que não devia. Se preparou tanto, chegou na hora, deu tudo errado. É assim mesmo. São as aleatoriedades. O tempo e o acaso alcança todos os homens. Mas para aqueles que estão com suas vidas envolvidas no movimento do reino de Deus, a quarta semente está garantida por Deus. O Senhor é cheio de compaixão e de graça. Então você vai trazer aqui à frente esses momentos, essa dinâmica da sua vida que você está vivendo, que está meio embaraçado, que está trazendo essa confusão para você, né? Tanta oração, tanta noite de sono, às vezes tanta humilhação, tanta dificuldade em explicar certas situações, né? Eu não estou entendendo nada, e dá vontade de desistir mesmo, de parar de semear. Mas não é você quem controla isso, é Deus. Você não controla as pessoas, e você não controla Deus. Você só vai continuar semeando. E nós vamos orar hoje para Deus te dar força, para você continuar a semeadora. Volta a conversar com seu filho, volta a orar pela situação, volta a insistir nas situações, volta a buscar. Você é semeador, você é semeadora, você foi chamado para isso. Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar, vamos fazer um clamor junto, por esse filho, por esse sobrinho, essa memória talvez ruim de um pai bêbado, de um pai alcoólatra, né? Meu filho carregou tantos anos essa memória horrível, né? De um pai que não conseguia parar em pé com suas coisas, né? Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu não sei como te agradecer mesmo, por tudo que fizestes, por tudo que tens feito, Pai. Eu não sei como te agradecer. Humanamente falando, Senhor, ó Deus, eu sou mais beneficiado até quando eu estou fazendo o serviço da Tua obra. É assim que o Senhor tem me provido, me sustentado. É assim que o Senhor tem me honrado, ó Deus, e eu não sei como te agradecer. O Senhor me levou a uma situação de impossibilidade de gratidão. É como se o Senhor dissesse: não tem nada que você pode fazer que vai conseguir que você se sinta completo na gratidão. Mas eu fiz porque eu te amo. Pai, é assim que eu oro nessa manhã. Que os teus filhos e filhas tenham essa experiência, não com Deus de Isaías, com Deus de Jacó, com a experiência de Abraão, mas com Deus deles. Com Deus deles. O Senhor é Deus deles. O Senhor é Pai de cada um. E os filhos e netos e os amigos, vizinhos, colegas, eles não vão continuar ouvindo a minha história contada por eles, mas a história deles contigo, Pai. As experiências deles contigo. Os netos, as gerações vão contar as histórias deles, Pai, contigo. E eu oro por esses semeadores e semeadoras que com muito sacrifício, choro às vezes, oração, fé, Senhor, muita correria, muito cansaço às vezes, muita confusão às vezes em meio a guerras mentais, a guerras em casa, na mesa do pão, Senhor, mas tem continuado a semear, Pai. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo faça resplandecer na consciência, no coração, na alma e no espírito de cada um agora, o poder que há na quarta semente do Senhor, e que nesse cesto da semeadura, Senhor, não tem só semente que cai fora, no caminho, não tem só semente que cai em pedra, não tem só semente que cresce entre espinhos, mas tem aquela semente, aquela oração, ó Deus, aquela insistência, aquela perseverança, aquela fé que está plantando uma semente poderosa para glorificar o Teu nome na conversão, salvação, libertação, na prosperidade, na provisão, na mudança, na paz que essa pessoa está precisando, na libertação de um pai, de um marido, de um filho, de um parente, ó Deus, na conquista do final desse esforço, por um curso, por um desejo, Pai, no
no acerto de uma relação cheia de paixão, de amor, mas que não consegue se acertar. E troca, Senhor, a vida pelas demandas, pelas picuinhas, pelas brigas. É por isso que eu oro por esses semeadores e semeadoras. E aquela mesma luz que iluminou os olhos e a mente daquele rapaz daquele senhor que me viu lá, que iluminou o coração da minha filha com compaixão para me acolher, que iluminou aquele que teve a visão de abrir aquelas portas na Cracolândia, que esse mesmo Espírito que trouxe luz iluminou cada um desses braços e mentes para acolher a minha vida e a minha história, Senhor. Que essa luz venha agora sobre aqueles que vão abençoar os teus filhos e filhas, sobre aquelas portas do Senhor, aquelas pessoas do Senhor que vão conspirando para escrever esse capítulo de vitória da quarta semente, de amor na vida de cada um deles, dos seus filhos e filhas, no nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente. Pode voltar para o seu lugar enquanto o pessoal aqui canta o Senhor, para a gente encerrar. Passa a palavra para o pastor, os meus livros.